Luciana Faria, não vou conseguir perdoar e voltar. Rui Teixeira, será que trair é só questão de sair com outro? Oi, Rui, claro que não, né, Rui? Tem várias formas de traição. A gente trai uma pessoa quando a gente mente, muitas vezes até com uma omissão de algo importante, já é um tipo de traição. Tem aquela traição no trabalho, traição de colegas, de amigos, de familiares. Tem muitas formas e a traição, ela sempre machuca. Porque geralmente o nome já diz, né? A gente ser traído é fazer em algo que nos afeta, mas que a gente não espera. Nos pega de surpresa. E a gente não estava esperando aquilo. E tudo que foge do nosso controle nos machuca muito. Por isso que quanto mais a pessoa tem medo de ser traída, mais controladora ela é. Porque a gente tem uma ilusão que controlando a gente se previne das surpresas. O que é uma doce ilusão, né, pessoal? Não previne nada. Só gasta a nossa energia e nos faz desgastar bastante. Isso também já vou engatar falando. Perdoou, resolveu continuar junto com a pessoa. Pessoal, não faz isso de ficar sendo controlador demais. Escolha se você quer confiar ou não. Se você não consegue mais confiar, fim de relação. Não tem conversa. Se você quer dar uma chance, você acha que aquela pessoa é confiável, ela merece uma segunda chance, desencana. Não fica querendo senha de rede social, senha do telefone, fazendo um controle, porque não é legal. E eu digo que não é legal para você mesmo, para você não gastar aquela energia. É o que eu até já falei por aqui. A atenção é um alimento para o cérebro. Quanto mais você alimentar um pensamento, maior ele vai ficar. Então, se você der atenção e ficar pensando naquilo, cada vez aquele pensamento vai parecendo mais verdade. E aí que você acaba começando a sofrer muito. Porque de uma coisa que a gente está imaginando, de repente, parece que é real. E aí vai fugindo fora do controle essa nossa obsessão, daqui a pouco começa a ser até um pensamento involuntário, não consegue mais parar de pensar naquilo, de tanto que alimentou, de tanto que pensou. Então, avalia primeiro antes, essa pessoa vale a pena ou não eu perdoar. Tem algumas pessoas, né, que já nos dão indícios, pela conversa, pela forma que ela entende o porquê ela traiu. É uma pessoa que admite seu erro, ou uma pessoa ainda que fica jogando a culpa em você, mas é que você não estava me dando atenção, que você estava muito desligado. E quem quer trair, pessoal, acaba achando desculpas para ela mesma. Mas quem tá se sentindo carente, quem tá descontente com o relacionamento, tem que vir e falar pro outro. Não é desculpa trair só por isso, tá? Então tem que cuidar também, porque o traidor, ele geralmente tem já uma lista de desculpas e ele vai falar de uma forma muito convincente porque ele mesmo acredita naquilo. Então, muito cuidado também. Porque tem segundas chances que só servem para nos provar que não era para ter dado nem a primeira. Então, começa a prestar atenção no que vale a pena e no que não vale. E o tipo de traição, né? Qual foi o tipo, o tempo que essa pessoa te traiu? Teve bastante tempo para ela amadurecer uma ideia? Foi por impulso? Foi bem pensado? Ela teve tempo de te contar e não te contou? O relacionamento de vocês estava legal? Estava aberto? Não tinha por que ela te esconder algo? Vocês já estavam muito distantes? A gente tem que avaliar. Que tudo é avaliar o caso a caso. Não tem como dizer se é certo ou errado. E uma pessoa que traiu tem chance de trair de novo? Pessoal, isso é muito subjetivo. Vai depender da situação, vai depender da pessoa. O que eu digo é que quem traiu e se arrependeu de verdade tem muito menos chance de não fazer mais do que aquele que na verdade não se arrependeu. Ele só se arrependeu porque foi pego. Ele tá com medo do castigo, da consequência. Se arrepender do ato. Olha o que eu fiz. Eu não fui leal, eu fui desonesto. Tem que se arrepender do ato que a pessoa fez. E não simplesmente por causa da consequência que tá tendo. Então avalia bem e percebe se o seu caso em si vale a pena. Isso também vale para amigo, para familiar, para todo tipo de relacionamento que a gente possa se sentir traído, né? Não só para relacionamento amoroso.
Mirna Godoy, Goiânia, Goiás, um beijo, Goiânia. Fernanda Carneiro, fui traída e não consigo aceitar nem perdoar, pois amo muito ainda e não consigo voltar. Quando a gente ama ainda a pessoa é muito comum, não consegue perdoar, porque tu sente um amor tão grande, tu jamais faria aquilo com ela, pelo amor que tu sente, que aí fica mais difícil de entender ainda. O relacionamento era tão legal que aí fica muito difícil de perdoar. Por isso que eu digo, não é, o que mais importa na decisão se continua ou não com a pessoa, não é se essa pessoa vai te trair de novo ou não. O mais importante é você mesmo se avaliar. Eu sou capaz de perdoar ou não. Tá bem? Na semana que vem, então, a gente continua com o nosso bate-papo de relacionamento. Semana que vem é estratégias para lidar com a separação. Quando já acontece, né? O que a gente pode fazer para reagir? Dicas para a gente não sofrer tanto. E ao mesmo tempo sofrer, porque a gente tem que viver o luto dos ciclos naturais da vida, né? A gente não pode só porque se separou querer tomar antidepressivo para passar por uma dor normal da vida, tá? Então a gente vai conversar sobre isso e formas também de reagir, tá bem? Agradecer a participação de todo mundo. A Tânia Buller, tem várias formas de traição, isso aí, não é só essa que a gente está conversando. Colega entregando outra, Marlene Soares. Nesse tipo de situação para fechar aqui, falar um pouco do outro tipo de traição, a gente tem que conversar o quanto, quando é nesse ambiente de trabalho, muitas vezes é alguém que até gosta de você, mas é uma pessoa extremamente egoísta, que para melhorar o desempenho dela no trabalho, ela passa por cima de qualquer coisa, até mesmo por boas relações que ela tem. São pessoas que não sabem muito bem avaliar o que é prioridade, o que não é, o que é mais importante, que é muito melhor ter relacionamentos duradouros do que uma vantagem pequena, né, no ambiente de trabalho. Tem pessoas que não conseguem avaliar muito bem esse tipo de situação. E aí, para esse tipo de pessoa que já te traiu, que fica falando mal de você pelas costas, aí não tem nem que pensar muito, é não confiar, é se cuidar, nem falar muito das suas coisas boas que estão acontecendo, porque também não é legal ficar essa pessoa não saber muito de nada de você, nem das coisas boas, nem das ruins, e vai cortando a intimidade mesmo. Às vezes as pessoas ficam assim, por que você mudou comigo? Ela mesma começa a confessar porque ela tá com consciência pesada, ela tá pesquisando se você já descobriu o que ela falou, o que ela fez, né, que falou de você. Então muitas vezes ela mesma se dedura. Então corta a convivência, corta relacionamento, que ela vai perceber, vai ser recado já dado. Tá bem? Então fica aí o meu recado. Semana que vem a gente conversa sobre separação, tá? Vida após o divórcio. E não se esqueça, pessoal, traição é algo que é sim, é possível alguém que ama trair, porque os motivos de uma traição são várias, não é só falta de amor. E é possível sim, se você foi traído, você perdoar ou não. Perdoar não quer dizer continuar convivendo com a outra pessoa. Você pode perdoar pela sua qualidade de vida, para você, e isso não é assim só querer, isso é com o tempo. Pensa sobre o assunto, reflete, tenta entender. Não fica evitando muito de pensar no início e busca um entendimento. É uma forma mais fácil de você pensar se vale a pena perdoar ou não. Porque daí quando você perdoar, você vai conseguir lembrar daquela situação sem sentir dor. Perdoar é isso, não é esquecer. É conseguir até falar sobre a situação sem se comover, sem ficar se sentindo humilhado, traído. É lembrar da situação e não sofrer mais com aquilo. E perdoar não quer dizer que você tenha que continuar com o mesmo convívio com a pessoa. Você pode cortar relacionamento. Perdoe por você, para você não sofrer mais com aquela situação. Agora,
O que a maioria das pessoas fazem e que jamais pode acontecer é o contrário. A pessoa não perdoa, ela não consegue não sofrer com aquilo, ela não consegue entender a situação, ela não confia mais no outro e por carência, por medo de ficar sozinho, ela continua o relacionamento, não tendo perdoado. Aí isso é a pior opção de todas. Porque daí você vai ficar se machucando diariamente. Se você não sabe lidar com aquilo e você acha que não vale a pena, não perdoe só pra você mesmo acreditar que, ó, ele me traiu, mas não me trocou, eu continuo, né? A minha autoestima não vai ser tão abalada assim. Isso é uma pura ilusão. Porque primeiro que não tem que sentir que é baixa autoestima, não tem que se sentir humilhada porque foi traído. A traição fala muito mais do traidor, de uma necessidade, de um problema mal resolvido do traidor, de uma impulsividade que ele não conseguiu controlar, de uma decisão que ele tomou errada. Fala muito mais dele do que do traído. Não fala defeito nenhum do traído. Fala do relacionamento dos dois, que poderia estar frágil, que poderia não estar legal. Ou fala do traído, que é uma pessoa realmente que tem problemas de autoafirmação, tem problemas de não saber tomar decisões certas no momento certo, de impulsividade. Então não fica sofrendo e se culpando se você foi traído. Perdoar não é esquecer a informação, não tem como esquecer um fato tão marcante. Perdoar é quando você se lembra da situação e não sofre mais com ela, não sente dor. Então avalia bem o que vale a pena e o que não vale manter na sua vida. E não mantenha nada que te traga algum tipo de sofrimento. Se permita ser tudo nessa sua vida, menos infeliz. Um beijão e até a próxima quarta-feira.